voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje a gente está falando sobre questões importantíssimas na área da saúde, que são os procedimentos estéticos. O procedimento estético exige responsabilidade, pesquisa, conhecimento. Renato, eu havia terminado o primeiro bloco dizendo que ia recorrer a você, assim. O que é importante para a moça que trabalhou muito, para o moço que trabalhou muito, juntou uma grana, agora com 13º em dezembro, de fato ele quer ir para a praia mais bonito, mais harmônico, do jeito que está querendo dizer. Que cuidado que esse paciente, que por enquanto é apenas um desejoso, tem que ter? Bom, o cuidado, acredito que fisiológico, o Dr. Rafael já passou para a gente, não é uma coisa imediata, né? Acho que ele pode falar com mais propriedade. Agora, o cuidado que atinente à minha área, que é jurídica, eu lido com processos que decorrentes de insatisfação, é escolher bem o profissional. Na verdade, nós vemos hoje todo tipo de publicidade de mau gosto. Existe o marketing médico, existe a publicidade e a propaganda. A maioria dos médicos que atuam de forma equivocada não sabem distinguir esses conceitos e fazem uma propaganda de péssimo gosto, né? Então, procedimentos, condição de pagamento. Aquele exemplo que você colocava no intervalo entre a gente, antes e depois. Sim, o antes e depois é uma estratégia, na minha opinião, de péssimo gosto. Isso é proibido, não é? Isso é proibido. Isso, no caso dos médicos, pelo menos, isso é infração ética. O médico apresentar uma foto, o doutor Rafael pode me corrigir se eu estiver equivocado, com autorização do paciente e só em eventos científicos, né? Sim. Que tratam do tema. Então, hoje nós abrimos aí um Instagram, uma rede social, nós somos bombardeados com imagens de antes e depois, principalmente, né, acredito que unicamente de quem trabalha com estética, e é uma coisa de péssimo gosto e encanta. Quem apresenta a foto de um artista e fala, eu porei esse artista, ele apresenta não por ignorância de não saber que é infração ética, ele apresenta porque encanta. Quem tem uma rede social cheia de fotos de antes e depois, é interessante que nós passamos no perfil de alguns profissionais, a cada 50 fotos tem uma foto dele e 49 antes e depois. Ele sabe que é infração ética, ele sabe que isso induz o paciente, né? Encanta de uma forma equivocada, porque há entendimentos judiciais que consideram até uma promessa de resultado incerto. Na verdade, quando eu te bombardeio com fotos de resultados perfeitos, eu acredito que a assinatura de um termo de consentimento expresso falando que o resultado pode não ficar perfeito, fica pequeno diante desse bombardeio de imagens, né, que encantam. Então, acho que o cuidado do profissional, ele tem que estar por aí. Cuidado do paciente. Procurar um profissional que desde do encanto inicial, né, ele haja com ética. Renato, só para a gente poder pontuar, na psicologia, nós também não podemos fazer isso. Então, o psicólogo que sai fazendo propaganda de que não, eu resolvo o seu problema, isso é proibido, isso é uma falha ética gravíssima, né? A gente está falando de médicos e biomédicos na representação da Thaís e do Dr. Renato. Agora, o do Rafael. Agora, o que é importante a gente pensar para, por exemplo, fisioterapeutas, dentistas? Isso vale também para esses profissionais de saúde? Vale para todos os profissionais. Tá? O dentista ele tem algumas pequenas diferenças em relação a apresentar antes e depois em procedimento, mas a regra é a mesma. Na nossa visão, continua sendo algo de mau gosto, né? E que pode induzir ao entendimento de que o seu resultado vai ser aquele apresentado. Porque eu duvido que alguém apresente um resultado imperfeito, né? Então, é uma técnica de indução aí que eu considero aí de mau gosto e isso atenta até contra o próprio profissional. Sim. Porque fiz alguns estudos já com vários médicos, amigos, com a própria Anadem, que embarca ali 25 mil médicos. Então, é uma fonte de pesquisa muito grande para a gente, de que o paciente que vem pela rede social é um paciente que tem uma probabilidade de problema maior. Talvez até pela forma que essa relação é construída, né? O paciente que é indicado para um médico, para um biomédico, né? Ele chega já com cartão de visita, já chega com uma referência de quem indicou, de que teve um bom atendimento, ficou satisfeito com o procedimento. Agora, quem vem pela rede social, ele vem encantado com uma coisa que não é real. Deixa só, eu quero voltar nisso para saber até os dados, de que tipo de problema que Pinterest... Como que é, Thaís, assim, na sua clínica, a questão da chegada desse paciente que veio pela rede social, assim, como é que funciona? Eu trabalhei durante muitos anos sem rede social. Então, eu tenho a minha grande maioria de clientes por indicação. Mas, devido a essa atualização, eu tive que entrar
para a rede social. Tive mesmo, assim, foi quase que obrigatoriedade em relação a isso. E o que eu vejo é exatamente isso. São clientes vulneráveis, que buscam muito preço e que nos geram um problema muito maior. Eles ficam pulando de clínica em clínica. E é realmente muito difícil esse cliente de rede social. A gente precisa realmente prestar atenção, procurar saber, ir por indicação. No caso da biomedicina, entra lá no site do conselho, busca por aquele profissional, veja se ele realmente está capacitado, né? Acredito que isso na medicina também, em todos os outros, a gente consegue saber, existe uma pós-graduação, ele realmente é especializado naquilo, ele está apto a trabalhar com aquilo. Rafael, como é que funciona a relação desse paciente que chegou pela rede social? Bom, em relação à minha rede social, ela é mais uma rede informativa, né? Falando sobre questões informativas da minha área, da minha especialidade, que isso é muito regida pela minha sociedade, em termos de o que nós podemos fazer com a rede social. Então, a gente tem um critério muito grande para ser uma rede social mais informativa, às vezes mostrando um pouco do meu dia a dia, que as pacientes acabam se interessando. E esse paciente que chega no consultório, ele é um paciente realmente um pouco vulnerável, volátil, porque ele tem um preconceito na rede social, porque a rede social, como vocês relataram, só mostra coisa boa, só mostra resultados perfeitos. Então, ele vem no consultório com um pensamento que a gente tem que desmistificar para ele entender a realidade dos procedimentos e da consulta. Então, a gente, na consulta, esses tipos de pacientes, a gente procura realmente ser uma consulta muito mais informativa, explicativa, para ele ter realmente uma ciência de como que é o procedimento, como que é o resultado, o pós-operatório. Um debate bom é feito dessas palavras-chave, né? Assim, o pessoal usou, Renata, a palavra harmonia. O que é um paciente frágil, quando você diz que o paciente da rede social ele é um paciente? O que significa isso? Porque ele busca algo imediato. Ele clica no telefone, ele vê algo imediato, ele vê algo pronto e algo certo. A rede social não te passa dúvida. E a medicina, a biomedicina não são ciências exatas, assim como o direito não é. Se eu começo a usar minha rede social postando certeza, eu certamente vou ter problema, né? Porque eu passo uma expectativa de certeza. Então, é algo difícil de desconstruir. Quem trabalha passando, e eu elogio muito, inclusive eu procurei uma dermatologista há poucos dias, procurei uma que eu vi em rede social e a linha dela é exatamente a sua linha. Isso me atraiu, apesar de ser uma médica bem jovem, ela apresentou que é um conteúdo totalmente informativo, falando coisas que eu nunca ouvi falar, sobre o procedimento, explicando sobre produtos, né? Então, isso me atraiu. E eu cheguei lá buscando mais informação. Quem vê foto antes e depois, etc., busca aquele resultado imediato que viu. É um paciente frágil porque falta informação, né? Falta conhecimento. Ele quer algo rápido, imediato, né? E então, quando ele busca o médico, quando ele vai até o médico, vai até o biomédico, por mais que vocês façam o seu trabalho e tentem desconstruir isso, olha, não é certo o resultado, tem essa possibilidade. Eu converso muito com os médicos, até sobre termo de consentimento, né? Às vezes o próprio termo de consentimento também, ele não é completo, né? Ele não fala muita coisa. Eu falo, gente, o termo de consentimento, para a maioria dos procedimentos, basicamente tem que falar que você pode ter uma morte horrível e dolorosa, porque pode. Então, é um contrassenso você apresentar essa facilidade, esse imediatismo em rede social, quando a realidade é bem diferente. Essa é a grande fragilidade. E, de fato, ele busca preço, ele busca uma condição fácil, imediata. Existe esse marketing negro na rede social. Eu não digo que o médico, o biomédico, o profissional da área da saúde não tem que ter rede social. Hoje é inevitável, né? A gente tem conta para pagar no consultório, na clínica. Agora, dá para fazer um marketing de bom gosto e atrair o paciente certo, né? Que não vai brigar com o preço e trazer um problema depois. Thaís, como que é lidar com aquele paciente, com aquela paciente em especial, que quer, por exemplo, um Midas, um toque mágico para poder perder peso, para poder perder medida, mas na hora que você vai conversar com essa paciente, você está vendo que a alimentação não está legal, o dia a dia não está legal, não dorme direito, não faz atividade física. Como que é esse procedimento? Essa é uma das pacientes frágeis que a gente está dizendo? Pode ser uma delas, mas o importante é a gente trabalhar também de maneira multiprofissional. Então, por exemplo, na clínica eu tenho uma nutricionista, que na hora que a cliente vem buscando um resultado para o verão, a gente já começa conversando sobre, eu quero saber o seu dia a dia. E é muito legal isso, eu gosto de conversar
perguntando, me fala um pouco do seu dia a dia. Em vez de eu chegar falando assim, faz atividade física, como que é a sua alimentação? Porque ela vai me contar de forma muito espontânea, sem saber que eu estou querendo saber aquilo. E acaba soltando, não está legal com a alimentação, não está legal com a atividade física. Então, eu coloco muito isso, olha, sem uma alimentação adequada, atividade física, não existe emagrecimento, não existe milagre, ainda não existe mágica para emagrecimento. Sim. Como que é perceber esse paciente frágil, doutor Rafael? Então, esses pacientes, como a doutora Thaís falou, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para ele até ter um entendimento melhor e uma aceitação do tratamento. Então, um paciente que precisa perder peso, não é o mais indicado ele procurar de primeiro momento cirurgião plástico. Não é a especialidade indicada para a perda de peso, né? Então, nós indicamos endocrinologistas, nutricionistas, né, nutrólogos, para ele ter uma eficácia e uma indicação mais correta. Nós tratamos mais em relação ao contorno corporal e também as necessidades que o paciente precisa de melhorar após uma perda de peso intensa. Então, esse entendimento é basicamente para a gente buscar um melhor resultado, né? Às vezes o paciente chega com um certo grau de sobrepeso ou até obesidade buscando um melhor resultado, mas ele primeiro precisa me ajudar a buscar esse melhor resultado fazendo a parte, né, em termos de adequação para a cirurgia. Eu acho que, Rafael, Thaís, Renato, a gente precisava de jogar um pouquinho desse balde de água fria. Desculpa se nesse segundo bloco a gente jogou balde de água fria em você que fica procurando esses profissionais no Instagram e por aí vai. Fica com a gente. Chegamos apenas à metade do programa agora. No terceiro bloco, a gente vai colocar um pouquinho de esperança para você que está planejando fazer uma cirurgia plástica. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.